Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do Tênis Performance. E na aula de hoje a gente vai discutir um assunto bem interessante para você, tenista, que quer melhorar o seu condicionamento físico, quer levar o seu condicionamento físico para o próximo nível, né? Até o presente momento a gente conversou aqui sobre o que você deve fazer. Mas, né, muitas vezes a gente acaba cometendo uma série de erros que nos impedem. A gente não percebe que está cometendo esses erros, mas é uma série de erros que nos impedem de ter um físico capaz de superar os nossos adversários. Então, né, na aula de hoje a gente vai conversar especificamente sobre esses erros, para que você não os cometa mais. E obviamente que eu vou te apresentar também, né, alguma solução para que você não os cometa mais esse erro, não cometa mais esses erros e claro, né, que você possa aí levar o seu condicionamento físico para outro patamar, né? Mais uma vez relembrando, né, aquela nossa discussão, você é tenista, você quer treinar, você quer dedicar para a parte física, mas você não gosta daqueles treinos generalizados, né, que se tem lá na academia, já tentou muitas vezes fazer, não se adaptou, né? E aí você quer algo diferente. E, portanto, você quer um programa de treinamento físico específico para você tenista, né? Você quer melhorar o condicionamento físico, mas ao mesmo tempo você não quer abrir mão, né, de algo específico para você tenista. Então, vamos lá. O primeiro erro, né, e exatamente nesse sentido que eu estava comentando com você, é fazer programas generalistas de treinamento, é submeter-se a programas generalistas de treinamento. Né? Dentre esses programas generalistas de treinamento, a gente tem vários. Né? Tem Pilates, tem CrossFit, tem, né, o treino de corridas longas, o treino de ciclismo, o treino de natação. É óbvio que eu em nenhum momento vou ser contra essas atividades. Né? A melhor, é muito importante nós mantermos, né, o nosso nível de atividade física. E essas são atividades, né, que, quando bem conduzidas, nos ajudam a manter níveis elevados de atividade física, aí no caso. É, por outro lado, né, eu aqui estou conversando com tenistas. E a minha obrigação, o meu objetivo aqui, a minha obrigação é trazer para você as informações que de fato são relevantes para você melhorar o seu jogo e não simplesmente para você melhorar o seu perfil de atividade física. E aí, quando a gente pensa no seu condicionamento físico, quando a gente pensa em melhorar sua performance e reduzir o risco de lesões, né, essas modalidades não são modalidades que apresentam eficácia de alguma forma comprovada, especialmente para nós, né, que gostamos aí do tênis. Então, esses programas generais, fazer natação é fantástico para a sua saúde. Vai melhorar o desempenho em quadra? Não. Fazer crossfit, quando bem conduzido, numa academia, num box sério, é relevante. Vai melhorar seu condicionamento físico para o tenista? Óbvio que não. Né? Fazer ali Pilates vai melhorar seus níveis de força? Vai melhorar às vezes até os seus níveis de flexibilidade. Vai melhorar diretamente o desempenho do tenista? Também não. Né? Se fosse assim, a gente pegaria lá Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Sabalenka, né? Coco Gauff, pegaria as grandes tenistas mundiais e eles fariam nada mais, nada menos do que esses modelos generalistas de treinamento. Pilates, crossfit, natação, bike, corrida, e não é isso que eles fazem. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esses programas generalistas. E já que a gente está falando em programas generalistas, né, eu acho que um dos que a gente mais recebe aqui no Tênis Performance são os tenistas, né, que começam a fazer atividade física e falam assim, professor, eu vou, né, comecei a fazer, quero dedicar aí a minha parte física e comecei a correr agora nos finais de semana, estou correndo aí 5 quilômetros, 10 quilômetros, 7 quilômetros. Pessoal, fazer corrida longa não vai te ajudar em absolutamente nada no desempenho para o tênis. E aí tem uma explicação muito lógica para isso. Né? O tênis é uma modalidade que trabalha com alta intensidade e curta duração. Então a gente tem pontos curtos ali, pontos que duram questões de segundos. Né? Então a gente precisa ensinar o nosso organismo a produzir muita energia para alcançar aquela bola curta, por exemplo,
né, em curto espaço de tempo. Não adianta eu ensinar meu organismo a produzir energia para 5 quilômetros, porque eu não vou percorrer 5 quilômetros de forma contínua na partida de tênis. Então, né, é importante que a gente leve em consideração que fazer corridas longas não vai ajudar diretamente na performance para mim, tenista. Beleza? Uma outra variável que também, né, um grande erro que acaba acometendo aí grande parte dos tenistas é pensar que só fazer aula, né, e jogar condiciona, né, ou melhora o condicionamento físico. Essa é um grande erro. Por quê? Porque muitas vezes o seu próprio desempenho no jogo e na aula ele é limitado pela sua debilidade física. E aí, olha só, você não evolui o seu jogo porque o seu condicionamento físico não permite e o seu jogo estacionado não permite que você desenvolva o seu condicionamento físico. Então a gente, né, acaba sendo aí um ciclo, né? A falta de condicionamento físico prejudica a melhora do jogo, a melhora da técnica, a melhora da tática. É quando, por exemplo, né, o professor de tênis pede para você fazer um determinado movimento, pede para você fazer uma técnica e você muitas vezes não consegue. Aí às vezes você culpa o professor. Ah, mas aquele professor não sabe ensinar, ou aquele professor eu não consigo evoluir meu jogo. Mas a culpa às vezes não é do professor. É porque quando a gente não tem um bom nível de condicionamento físico, muitas vezes a gente não consegue passar para o próximo nível, nem técnico, nem tático. Isso é um grande problema que se tem. E por outro lado, né, se eu não consigo melhorar o meu nível técnico porque meu condicionamento físico é baixo, eu também não consigo melhorar meu condicionamento físico a partir do jogo, por exemplo, porque meu jogo vai ser muito parado. Então você percebe que só jogar, tenho 3, 4 aulas de tênis por semana lá na academia ou no meu condomínio, é maravilha, né? Talvez você vai conseguir, com certeza, aí ter um melhor padrão técnico, um melhor padrão tático, mas em nenhum momento você vai conseguir melhorar o seu condicionamento físico. E mesmo assim, a melhora técnica e tática vai ficar muito limitada por uma questão óbvia, né? Você não tem condicionamento físico para poder melhorar, acelerar melhor seus golpes, ter mais flexibilidade para poder, né, aumentar a amplitude de movimento das articulações, impor mais potência nos golpes, alcançar, né, uma bola mais curta, ficar numa posição de red position ali mais eficiente para poder fazer um voleio. Ou seja, né, se você não treina físico, não adianta exigir excelência do seu professor de tênis, porque ele só vai até a página 2, porque o seu físico não vai responder se ele resolver virar a página para a página 3, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. O quarto erro é aumentar demasiadamente a carga no treinamento com pesos ou no treinamento de força, né? Também não é, tem gente que fala assim, vou treinar musculação aí para melhorar meu físico e desce carga. Óbvio, né? Eu, como preparador físico, como fisiologista, até hoje atuando no esporte de rendimento, como coordenador de saúde e performance de um dos maiores clubes do Brasil, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, né? Eu lidero ali um departamento com fisioterapeutas, com preparadores físicos, e eu sempre falo para eles, a carga protege. O que isso significa? Significa que a gente deve, de fato, treinar com carga, né? Não adianta a gente ficar fazendo aquele treino fofo, né? Aquele treino muito fofinho não vai levar a gente em lugar nenhum. Agora, a gente precisa saber exatamente o momento onde a gente deve colocar a carga. Qual que é o momento onde a gente deve trabalhar com mais força? Qual que é o momento onde a gente deve dar ênfase na resistência? Qual que é o momento onde a gente deve dar ênfase na potência? Qual que é o momento onde a gente deve dar ênfase na agilidade, na flexibilidade, né, no fôlego e assim por diante? É um conceito que nós aqui do Tênis Performance chamamos de periodização do treinamento. Na verdade, não somos nós do Tênis Performance que chamamos de periodização do treinamento, né? Esse é um conceito que no mundo acaba se utilizando, que é, né, a periodização do treinamento. É um conceito clássico da ciência do esporte, tá? Então, precisa saber quando você vai aumentar a carga. E outro erro, né, para você que treina muitas vezes, você acha que vai aumentar ali, né, a carga no aparelho, e você vai aumentar só
as anilhas ali grandes, né? Você só trabalha com incremento às vezes de 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos ou 25 quilos. Tem umas anilhazinhas pequenininhas lá na academia, de 2 quilos, de 1 quilo, é muito importante trabalhar com aquelas anilhas também. Nós, como preparadores físicos, a gente sempre respeita o incremento de carga, a gente tem uma regrinha que a gente sempre segue. Para membros inferiores, a gente aumenta cerca de 5 a 10 ou de 10 a 20%, né, a magnitude da massa que a gente coloca no equipamento. Né? Isso depende do aluno. E para membros superiores, de 2,5 a 5 ou de 5 a 10% também depende do nível de treinamento do aluno. Né? Então a gente pega aquela massa que ele já supera, aquele peso, e calcula de 2,5 a 5 ou de 5 a 10 para membros superiores, de 5 a 10 ou de 10 a 20 para membros inferiores, dependendo do nível de treinamento daquele aluno e também da disposição, né, da técnica de movimento e tudo mais que ele apresenta. Outro erro que normalmente os tenistas cometem é priorizar alongamentos estáticos. Né? Alongamentos estáticos têm sim a sua validade, especialmente quando a gente fala ali na etapa geral de periodização, por isso que é tão importante a gente acabar pensando aí na periodização. Né? A periodização ela vai ensinar ou ela vai permitir que nós, preparadores físicos, coloquemos ali cada meio de treinamento, cada método de treinamento, cada capacidade física sendo trabalhada em determinados momentos. Né? A periodização do treinamento ela permite nós selecionarmos qual que é o momento ideal de se trabalhar cada capacidade, cada meio, cada método e assim por diante. Mas de uma maneira geral, os alongamentos que a gente mais utiliza para o desenvolvimento da flexibilidade, quando possível, são alongamentos baseados, né, no método dinâmico ou no método balístico, né, ou os próprios alongamentos que são oriundos aí da facilitação neuromuscular proprioceptiva, né, da FNP. Tá? E um outro erro que tenistas normalmente acabam tendo é utilizar suplementos alimentares com baixo nível de evidência científica. Esse daqui, né, é absurdo, você se surpreenderia em saber a quantidade de tenistas que utilizam a quantidade absurda de suplementos alimentares que não requerem nenhum tipo de evidência científica. Né? Aliás, a indústria de suplementos alimentares é uma indústria riquíssima, cada dia sai uma novidade nova para resolver um problema novo. A questão é, muitas vezes o rótulo vai para a prateleira muito antes, né, de se passar por uma pesquisa científica que assegure a validade daquele rótulo. Né? E às vezes aquilo acaba tendo uma mídia tão forte envolvida que a gente não sabe nem se aquilo de fato funciona. E baseando-se nisso, a gente tem ali, né, algumas recomendações de acordo com alguns níveis de evidência. O que você está vendo aí em verde são suplementos alimentares que apresentam níveis adequados de evidência científica para cada uma das capacidades físicas. O que você está vendo aqui na coluna do meio são suplementos alimentares que não apresentam um nível de evidência tão grande, mas que também não é o pior nível de evidência. Né? E o que você está vendo aqui em vermelho são suplementos alimentares que não apresentam um nível de evidência científico seguro para que você possa utilizar. Então, se você tivesse que falar assim, o que a literatura hoje sugere de suplementos alimentares positivos? Se você falar assim, olha, você, né, eu lá como coordenador de saúde e performance do Corinthians, quais são os suplementos alimentares que eu recomendo que o clube compre para que os meus atletas utilizem dentro das recomendações nutricionais adequadas? Cafeína, carboidrato, e aí esse carboidrato ele pode vir em formato de um drink pronto, como um Gatorade, um Powerade e assim por diante, em formato de pó, como a maltodextrina, dextrose, né? Ou em formato de gel, como aqueles sachês de gel de carboidrato. A betalanina, lembrando que a betalanina ela pode apresentar ali, né, um efeito colateral desagradável, que é um pouco de coceira no corpo, então tem que tomar cuidado aí com a suplementação da betalanina, especialmente no começo ali, nas doses iniciais.
O tal do suco de beterraba também acaba ajudando nas atividades de endurance, né? O bicarbonato de sódio e os antioxidantes, né? São suplementos alimentares que apresentam bons níveis de evidência científica pela literatura. Quando a gente pensa, por outro lado, na hipertrofia muscular, que nada mais é do que o aumento do volume muscular e também na força muscular, aí a gente está pensando na creatina. A creatina é excelente para níveis, para ganho, né, de força e potência, e também na proteína. E aí a proteína, a gente tem a proteína concentrada, a proteína isolada, né, o whey protein, que é a proteína do soro do leite, tem a albumina, que também tem lá a sua validade, né, e aí a gente tem os diferentes tipos de proteína que são aí comercializadas. E para a saúde, a gente tem bons níveis de evidência científica relacionados com os probióticos, por exemplo, com a própria vitamina D e com os eletrólitos, né, como por exemplo o sódio. Muitas vezes um drink de carboidrato, como o Gatorade, ele já traz na sua composição os eletrólitos, por isso que muitas vezes a gente chama de repositor hidroeletrolítico. E já que a gente entrou nessa seara aqui, né, da alimentação, da nutrição, um outro erro muito frequente que tenistas cometem é o uso de dietas muito restritivas. Deixa eu te falar uma coisa sobre essas dietas. Na verdade, eu vou te falar 4 pontos negativos a respeito de dietas muito restritivas que podem prejudicar absurdamente o seu desempenho. Primeiro deles, dietas muito restritivas não emagrecem. O Colégio Americano de Medicina do Esporte ele tem um posicionamento muito claro. As dietas que você restringe mais de 1.000 quilocalorias dia no consumo alimentar, elas podem induzir um efeito rebote que vai no sentido contrário à manutenção do peso perdido. Se você parar para pensar, perder peso nem é tão difícil assim. Né? Perder peso é um processo que não é tão difícil. O difícil é você manter o peso perdido. Né? Muitas vezes as pessoas fazem dietas absurdas, perdem peso com velocidade, porque as pessoas querem perder peso com velocidade, mas elas não conseguem manter o peso perdido. Por quê? Porque as dietas foram muito restritivas. Então, uma das grandes fragilidades das dietas muito restritivas é exatamente conseguir dar continuidade ou manter esse peso que foi perdido. Segundo, dietas muito restritivas prejudicam a absorção de carboidratos. Nós armazenamos no nosso corpo carboidrato em 3 compartimentos diferentes. A gente armazena carboidrato no fígado, sob a forma de glicogênio, que é um conjunto de glicose, no músculo, também sob a forma de glicogênio, que é um conjunto de glicose. Como a gente tem mais músculo no corpo do que fígado, a gente armazena grande parte do carboidrato sob a forma de glicogênio muscular, e a gente também armazena um pouco de glicose na corrente sanguínea. Obviamente que esses níveis de glicose sanguíneos eles precisam ser controlados. Quando não controlados pelo pâncreas, por exemplo, pela insulina, a gente acaba desenvolvendo uma doença metabólica chamada de diabetes. Quando a gente tem uma dieta muito restritiva, essas dietas muito restritivas acabam prejudicando ali a absorção do carboidrato. E isso, né, o esporte, a prática esportiva, ela é totalmente dependente da energia liberada do carboidrato. Não existe, presta bastante atenção no que eu estou te falando agora, não existe prática esportiva sem o uso do carboidrato como fonte energética. Até existe, mas o desempenho vai ser péssimo. Não adianta você fazer o melhor programa de treinamento do mundo sem que você tenha uma boa ingestão de carboidrato. Tá? Terceiro ponto, as dietas muito restritivas, elas acabam aumentando a irritabilidade. Né? Por quê? Especialmente pelo consumo privado que a gente tem de carboidrato. Não sei se você sabe, né? Mas o carboidrato, ele inclusive é uma fonte de energia para o sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, utiliza carboidrato e creatina como fonte de energia. Obviamente, como a gente tem muito mais carboidrato circulante, utiliza mais carboidrato do que a própria creatina. Né? O carboidrato ele é uma fonte de energia para o sistema nervoso central.
E aí, portanto, quando a gente priva de carboidrato, o nosso sistema nervoso central ele acaba utilizando cetona para poder gerar energia. E isso acaba gerando dois efeitos colaterais. Primeiro, o aumento da irritabilidade. Segundo, diminuição do tempo de resposta. E aí eu te faço uma pergunta agora, como tenista, que eu sei que você é. Tênis necessita, exige tempo de resposta? Se o tênis exige tempo de resposta e você faz uma dieta que reduz o seu tempo de resposta, você está indo no sentido contrário da otimização da performance e da redução do risco de lesões. Se você diminui o seu tempo de resposta, inclusive, você está aumentando a sua suscetibilidade às lesões, porque a sua capacidade de reagir a uma mudança de direção, né, vai ser significativamente menor, e isso pode, né, prejudicar em demasia o seu desempenho, até expondo você a determinados riscos. O oitavo erro, né, é um erro que eu gosto bastante de falar sobre ele, porque ele é bem polêmico, que é o comer banana para evitar cãibra, né? Acho que isso aí ficou muito medializado, muito potencializado pela mídia na época do Guga, né? O Guga era um grande nos intervalos ali ele comia banana e depois essa se tornou uma prática comum, né? Eu lembro na Copa, inclusive, depois em 2002, salvo engano, os atletas comendo banana, depois, né, acabou virando, né, uma moda comer banana, e aí todo mundo já ouviu. Se você não ouviu, né, você faz parte de uma parcela pequena da população, mas já ouviu aquela máxima de que, ó, tá com cãibra, come banana, que banana tem potássio, e potássio ajuda a você evitar a cãibra, né? E aí quando a gente pega lá a composição nutricional da banana, tem lá, ó, tá vendo? Ó, 358 miligramas de potássio em aproximadamente 100 gramas de banana. E quando a gente vê lá a quantidade de sódio, banana não tem sódio, né? E aí você fala assim, pô, professor, a banana não tem, por que você está falando do sódio? Né? Qual que é a importância do sódio? A banana tem que ter potássio, não sódio. Eu diria o contrário. Ela deveria ter sódio e não potássio. Por quê? Porque presta atenção nisso. A gente tem muito mais sódio fora da célula do que potássio. Então é muito mais fácil a gente perder sódio no suor do que perder potássio. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Quando a gente pega a concentração em milimols por litro dos principais eletrólitos que a gente tem no suor, no plasma e no líquido intracelular, a gente vai ver que no suor a gente tem cerca de 4 a 8 milimols por litro de potássio e 72 a 144 miligramas por decilitro. De 20 a 80 milimols por litro de sódio. Então eu estou falando ali que a gente tem cerca de 5 a 10 vezes mais sódio do que potássio no suor. Então, o que a gente perde com mais facilidade? A gente perde com mais facilidade sódio do que potássio. Então, nosso suor ele leva para fora do corpo muito mais sódio do que potássio. E tanto sódio como potássio apresentam uma importância ímpar na contração muscular. Se eu perder sódio e potássio, eu vou prejudicar a contração muscular. Acontece que, ao contrário do que o dito popular diz, eu não perco muito potássio no suor, eu perco sódio. Então, na verdade, o que eu preciso repor é sódio. Por isso, se você pegar ali a composição corporal do Gatorade, né, ele vai ter ali um pouquinho de sódio. Né? Eu perco pelo suor aproximadamente 50 milimols de sódio por hora, o que equivale aproximadamente a cerca de 1 grama de sódio por hora. Cada milimol de sódio equivale a 0,02 gramas. Né? E aí eu preciso manter no meu sangue cerca de 135 milimols por litro de sódio no sangue. Abaixo disso existe uma condição chamada de hiponatremia. Essa condição de hiponatremia ela é uma condição severa, né? Quando você tem uma concentração muito baixa de sódio na corrente sanguínea, você está jogando lá 3, 4 horas num sol escaldante, numa umidade relativa do ar bem alta, suando bastante e não repõe o sódio, e aí eu já sugiro que atividades acima de 1h30 você tenha tanto o consumo do carboidrato como o consumo do sódio também, e aí, às vezes,
né? A gente até quando faz o fulano de tal não compra Gatorade, ele faz a solução de maltodextrina. A maltodextrina é açúcar puro, né? Coloca lá um pouquinho de sal mesmo, sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele é uma mistura de 60% de cloreto e 40% de sódio. Então, 1 grama de sal de cozinha tem 400 miligramas de sódio, né? E coloca lá um pouquinho de sódio para poder fazer a ingestão do sódio. Óbvio que isso precisa ser ajustado nutricionalmente, por nutricionista, e também vai depender de uma série de outras condições. Mas, se você passa muito tempo jogando num sol escaldante, uma umidade relativa do ar muito alta e sua concentração sanguínea de sódio cai abaixo de 135 milimols por litro de sangue, você tem essa condição chamada de hiponatremia. Moral da história, as suas células deixam de funcionar adequadamente. E aproveitando essa discussão, não poderia deixar de trazer aqui, né, uma das imagens mais icônicas do tênis, que é a tenista russa Aryna Sabalenka voltando aí tomando uma Coca-Cola, né? E aí isso acabou gerando uma grande repercussão, né, da mídia. Será que isso tem algum tipo de fundamento, né? E não é uma imagem tão antiga, foi do Roland Garros, né, de 2024, né, das quartas de final de simples, né, e ela vem tomando uma Coca-Cola, né, uma imagem aí só por curiosidade. Essa imagem para você comprar no Get Images sai por R$ 3.000, né, de tão icônica que ficou a imagem. E aí eu trago aqui para você uma comparação das informações nutricionais da Coca-Cola com o Powerade, que é um repositor hidroeletrolítico, né? Então, quando a gente olha lá a quantidade de açúcar da Coca-Cola é superior ao do Powerade, né? E isso parece que é positivo, porque no tênis, né, atividades acima de 1 hora e meia, eu preciso de açúcar, né? Então eu tenho lá uma quantidade para 350 ml para uma latinha, que é uma quantidade boa de açúcar. Então, pensando no açúcar, né? Ninguém aqui está dizendo que a Coca-Cola é uma maravilha, que a Coca-Cola é saudável, que a Coca-Cola saudável é água, né? Mas pensando na parte de suplemento alimentar, na parte do açúcar, a Coca-Cola cumpre lá o seu papel. Agora, quando a gente pensa na questão do sódio, o Powerade ele tem mais eletrólitos do que a Coca-Cola, né? Então, se eu pegar aí o Powerade, ele vai ter quase que, né, tá certo que aqui a gente tem uma diferença de medida, né, que ele está considerando uma latinha de 350 ml, aqui uma garrafinha de 500 ml, mas se a gente relativizar isso aqui, o Powerade ele vai ter quase que o dobro de sódio do que a Coca-Cola, até um pouco mais, né? Então, pensando no sódio, o repositor hidroeletrolítico ele ganha. Pensando no açúcar, a Coca é muito mais doce, ela ganha também. Tá? Por uma curiosidade, para você não achar que é uma epifania da minha parte, nem da Sabalenka, já teve artigo científico que comparou, né, o uso da Coca-Cola e comparou com repositores hidroeletrolíticos e água, né, em corredores de maratona, e verificou que a Coca-Cola e os repositores hidroeletrolíticos ambos tiveram excelentes resultados para o desempenho. O grande efeito colateral da Coca-Cola foi a flatulência que acabou gerando desconforto gastrointestinal, especialmente por causa do gás contido na soda, né, no refrigerante ali no caso. Mas pensando, né, a Coca, ela tem o açúcar e tem o sódio, e de certa forma o refrigerante acaba trazendo esses elementos que são importantes. Agora, já que a gente está nesse aspecto, né, da alimentação e falando da Sabalenka, vou trazer mais uma aqui da Sabalenka, né, para você. Bit of drink. Yeah, Do there you you go. guys have some drink? It's going to be fun interview because I'm gonna drink it. Aqui está a outra cena icônica da Sabalenka chegando para dar uma entrevista coletiva em Melbourne, né? E aí tem um copo de vinho branco ali, e ela fica felizona por causa do vinho branco, né? E aí vem um outro
um outro cuidado que você tenista precisa ter. Eu não vou aqui falar para você não beber álcool, que álcool vai prejudicar seu desempenho, sua performance, não é assim que funciona, tá? Existe uma taxa de álcool que a própria Organização Mundial da Saúde ela considera aí importante não, considera normal, considera saudável, né, para você ingerir semanalmente. Então, né, não vou aqui dizer que o álcool vai atrapalhar toda a sua performance. O excesso de álcool, com absoluta certeza, ele é danoso não só para a sua performance, mas especialmente para a sua saúde, né? Mas grande parte dos tenistas acabam cometendo esse erro. E qual que é o erro? Sai da partida de tênis e vai para a confraternização. E lá na confraternização acaba tomando bastante álcool pós-jogo. E aí tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque o álcool, ele tira a sede. Né? Se está tomando cerveja gelada, vai tirar a sede. Só que, né, o carboidrato que está contido lá no álcool, ele não é um carboidrato, é o que a gente chama de caloria vazia. Porque aquele carboidrato ele não vai ser, ele não consegue ser convertido em glicogênio nem no músculo e nem no fígado. Então, você deixa de tomar a água, toma o álcool e o álcool não vira carboidrato, né, lá no seu organismo para que você possa supercompensar e até repor os estoques de carboidrato que você utilizou durante a partida. Se a gente parar para pensar numa realidade aí que você ficou 3, 4, 5 horas no final de semana jogando tênis e depois vai para a confraternização, você precisa repor esse carboidrato. E aí se você ocupa muito espaço gastrointestinal, estomacal lá tomando álcool e coisa e tal, você impede de repor isso, além de prejudicar o seu processo de reidratação. Qual que é a dica? Primeiro, acabou a partida, toma bastante água. Perdeu 2 quilos depois da partida, tenta tomar, né, no mínimo ali 3 litros de água, né, paulatinamente até a confraternização. E aí depois você pode ali se divertir moderadamente, claro, no álcool, tá? O mesmo cuidado você precisa ter com a carne, né? Por quê? Porque muita gente vai para o churrascão e obviamente que o brasileiro tem uma cultura muito próxima aí, né, da proteína, da carne vermelha e tudo mais. E eu não estou aqui para dizer que a carne vermelha é um perigo, né? Mas muitas vezes deixa de comer o arroz, deixa de comer o pão, né? E o que vai repor os estoques de glicogênio muscular e hepático é o carboidrato. E aí a proteína ocupa o espaço do carboidrato, o indivíduo deixa de comer o carboidrato. Então vai para o churrasco, pode beber moderadamente, pode comer a carne vermelha, mas lembre-se de reidratar-se antes de beber e lembra de comer o pãozinho, comer a batata, comer o arroz junto com a carne vermelha para que você possa repor esses estoques de carboidrato do fígado e do músculo que você tanto utilizou durante as longas horas aí, né, jogando ou treinando tênis, tá? Outro erro comum que muitos tenistas acabam cometendo é o alongar-se antes do treinamento, achando que isso vai prevenir lesão, né? Não é o fato de você se alongar antes do treino que de fato vai prevenir lesão, né? O que vai prevenir a lesão em você? É você ter um bom nível de força e um bom nível de flexibilidade. Tendo força e tendo flexibilidade, ok, você vai ter uma chance menor de se lesionar. Ah, mas essa chance ela é nula? Não, a chance nunca é nula. O que a gente trabalha é com uma possibilidade menor de lesão, tendo níveis adequados de flexibilidade. Flexibilidade não se desenvolve alongando 20 segundos ali antes do jogo. Então, quer chegar e quer jogar, tudo bem, não precisa nem quer chegar e quer alongar, substitui o alongamento pelo aquecimento. É muito mais importante até para sua performance o aquecimento do que o próprio alongamento, tá? 11º, não fazer aquecimento para os treinos de jogos. Então, muitas vezes as pessoas fazem o alongamento e não fazem o aquecimento, quando na verdade a literatura é muito mais consistente em mostrar o efeito do aquecimento do que o efeito do alongamento. Então, se você tem que optar entre um e outro, faça o aquecimento, porque o nível de evidência científica que a gente tem na literatura
é muito superior para o aquecimento do que quando comparado para o alongamento, tá? Outro erro frequente, usar joelheira e demais equipamentos que acabam prejudicando o desempenho. Por quê? Muitos tenistas fazem isso. Comecei a sentir uma dorzinha no joelho. Não, mas vou colocar aqui uma joelheira. Comecei a sentir uma dorzinha no cotovelo. Vou colocar uma cotoveleira. E aí você tem dois problemas nessa história. Primeiro problema, você tampou na dor. E aí a gente não sabe qual que é a causa da dor e aquela causa ela vai se potencializando até virar um grande problema. E o segundo problema, a joelheira, a cotoveleira, a tornozeleira, eles vão fazendo o papel que é para os músculos estabilizadores muitas vezes fazerem. E aí, esses músculos estabilizadores, eles vão ficando preguiçosos. E aí, aquele problema, ou aquela causa daquele problema vai se agravando. E aí, você vai acumulando minutagem com joelheira, cotoveleira, tornozeleira e assim por diante, e o problema vai agravando também. E aí, aquela lesão que era pequena, ela pode acabar gerando uma lesão maior, ou aquele problema que era pequeno pode acabar gerando um problema bem maior. Tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Então, por esses e por outros motivos, a gente consegue ver que o tênis sem a preparação física, ele não é tênis. Existem dois tipos de tênis. Um tênis que é o empurra a bolinha, que é o baloeiro, que é ir lá na quadra e só brincar, se divertir, empurrar uma bola e tá tudo bem. E existe um outro tipo de tênis, que é um tênis onde de fato eu levo a sério a modalidade. Eu faço daquela modalidade o meu esporte. E se eu faço daquela modalidade o meu esporte, então eu vou querer ser 1% melhor todo dia naquela modalidade. Eu vou querer me lesionar menos, eu vou querer me preparar mais, eu vou querer ter um condicionamento físico melhor. Você não pode deixar o seu físico prejudicar o seu desempenho. Quando você não tem um bom físico para o tênis, você não consegue desenvolver nem a parte técnica, nem a parte tática e nem a parte de satisfação pessoal. Porque você vai lá fazer uma competição, vai fazer um torneio, né, no seu condomínio, na sua academia, você perde jogos para adversários mais fáceis por causa do físico. Isso quando você não começa a evitar jogos, porque você, vou perder, então nem vou jogar, vou perder, então nem vou jogar. E tênis, você precisa estar dentro da quadra. Só que para estar dentro da quadra, você precisa ter condicionamento físico. Porque se você aumentar a minutagem dentro da quadra sem condicionamento físico, você vai ter lesão. E a lesão te afasta daquilo que você mais ama fazer, que é jogar uma boa partida de tênis. Além disso, vou te dar um outro insight. Quando você tem lesão, você aumenta o nível de sedentarismo. E quando você aumenta o nível de sedentarismo, você abre uma janela de oportunidades para uma série de desordens metabólicas te prejudicarem. Né? Quando você... Isso aqui é um artigo muito interessante em que eles avaliaram qual que era a chance do indivíduo atingir 90 anos de idade quando esse indivíduo tinha determinados fatores de risco. Né? E olha só, quando o indivíduo tem o sedentarismo, ele só tem 44% de chance de alcançar 90 anos. Ou seja, se você aumentar a minutagem sem treinamento físico, você vai ter lesão. Além de ficar sem o tênis, você vira sedentário. Virando sedentário, você abre uma janela para ser acometido por outras desordens metabólicas, como por exemplo diabetes, como por exemplo hipertensão arterial, como por exemplo excesso de peso, obesidade. Quantos tenistas eu já trabalhei que tiveram lesão e aí ficaram sedentários e acabaram ganhando mais de 5% do peso corporal. E quando você ganha em peso mais de 5% do seu peso corporal, isso apresenta relevância clínica.
Ou seja, é muito. Não dê essa chance. Então, né, quando a gente fala em tênis, a gente está falando em performance, a gente está falando em saúde e a gente está falando em felicidade. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que você gosta. Né? E aí a gente resolveu pegar, né, a parte da saúde, pegar a parte do desempenho e da performance, pegar, né, e fazer, juntando a saúde e a performance, um programa de treinamento que não que não fosse chato para você. Um programa de treinamento que não te entristecesse, que não fosse aquele programa que você fala assim, putz, agora eu vou ter que treinar aquele negócio. Não, um programa que fosse específico para você tenista. E aí a gente criou o Tênis Performance, que é um programa de treinamento que otimiza a sua performance, melhora a sua saúde, reduz o risco de lesões e não te prejudica em termos de vou ter que fazer aquele programa de treino. Não tira a tua felicidade, não tira o teu brilho no olhar para você poder condicionar, para você poder desenvolver o seu condicionamento físico, né? E é por isso que a gente lançou o Tênis Performance, que é um programa de treinamento totalmente direcionado para melhorar o rendimento físico de tenistas. É um programa de treinamento específico para você tenista, seja você um praticante amador, seja você um praticante profissional. Aqui dentro a gente tem desde competidores de nível ITF, International Tennis Federation, e a gente tem praticantes amadores. A gente tem desde, né, eu brinco aqui, a gente tem jovens, né, de 65, 70 anos, a gente tem jovens de 40, a gente tem jovens de 20, a gente tem jovens de 15. Não importa. O programa, ele é para quem é tenista e para quem leva a sério a modalidade. O programa é para você que joga tênis de forma recreacional em qualquer nível, para você que quer competir no tênis e que quer melhorar o seu condicionamento físico, para você que quer levar seu jogo para o próximo nível, para você que quer ter cada vez mais saúde e longevidade jogando tênis. Tênis sem preparação física não é tênis. Tênis sem preparação física não é tênis. Quais são as características do Tênis Performance? O Tênis Performance é um programa completo para 12 meses de treinamento, é um programa 100% online com acesso ilimitado à área do atleta por um ano. Você acessa a área do tenista 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você acessa as videoaulas, né, os treinamentos, as sessões de treino nos dias e nos horários que você quiser, ou seja, você pode realizar o treinamento no melhor horário para você. Então não tem aquele negócio, eu tenho que ir agora porque o personal está lá agora. Se eu vou cancelar a aula, eu tenho que, né, cancelar com o personal. Não, você faz o seu horário de estudo. E você pode assistir as sessões de treino do celular, do tablet ou do computador, da forma como você preferir e da forma como ficar mais prático para você. Ao longo desses 12 meses, a gente organizou o Tênis Performance da seguinte forma. A gente tem lá, na semana 1 e 2, né, como que você vai destravar, no mês 1 e 2, como que você destrava suas pernas e seu fôlego. Então é o começo do programa para você entrar ali, né, quebrar a estagnação de perna e fôlego para você entrar de fato num programa de condicionamento físico específico para tenista. Do 3º ao 5º mês, surpreendendo o seu adversário com seu preparo físico voando em quadra. Do 6º ao 8º mês, construindo uma máquina de força, aqui a gente vai dar ênfase valendo na força. E do 9º ao 12º mês, construindo uma máquina geradora de golpes potentes. Aqui a gente vai dar ênfase na aceleração, na potência dos seus golpes, otimizando a sua performance e reduzindo ao máximo o risco de lesões. Não sei se você sabe, mas se você trabalhar potência no momento errado, se você trabalhar potência no momento inadequado, sem níveis adequados de força muscular, você tem uma chance muito grande de ter algum tipo de lesão.
Então você precisa preparar, condicionar o seu organismo para você treinar a potência muscular. Então, né, você tem lá a primeira parte, destravando pernas e fôlego. Segunda parte, surpreendendo o seu adversário com seu preparo físico, né, voando em quadra. Terceira parte, construindo uma máquina de força. E na quarta parte, construindo uma máquina geradora de golpes potentes. Né, e aqui a gente tem, né, algumas imagens do programa, a gente tem avaliações físicas, avaliação da capacidade, né, de fôlego para você saber se melhorou ou não melhorou, avaliação da força, avaliação da agilidade para saber o quanto que você é ágil aí dentro de quadra. Né? A gente tem vários tipos de avaliação física dentro da própria plataforma que você se inscrevendo já vai ter acesso a essas avaliações. A gente sempre recomenda que você faça essas avaliações assim que você se inscreve no programa e que você faça essas avaliações ali, né, na metade do programa de treinamento, depois de 4 meses, 5 meses, e faça depois de um ano para a gente poder acompanhar qual de fato foi a melhora que você alcançou com o Tênis Performance. Aí o programa é todo divididinho, né, nas diferentes semanas, tudo bem organizadinho, você pode acessar, né, aqui está numa versão mobile, aqui está numa versão, né, computador, você pode acessar da onde você quiser, tá? E aí a gente também dá, e isso acaba dependendo aí dos dias, né, das inscrições, quando a gente abre as inscrições, quanto antes você realizar as inscrições, maior a quantidade de bônus que você vai receber. Então sempre fica, né, esperto ali nas informações que a gente distribui dentro dos grupos, dentro das mídias de comunicação, para você saber, né, e aproveitar ao máximo para ter o máximo de desconto e ganhar a máxima quantidade possível de bônus. Mas dentre os bônus que geralmente a gente distribui, que você pode ter acesso a todos eles se você se inscrever com bastante brevidade no programa, a gente tem lá, né, protocolos de exercícios de alongamento para você poder desenvolver a sua flexibilidade. Aí tem lá, né, melhora da mobilidade, melhora da flexibilidade, né, em exercícios de flexibilidade relacionados com saque, com forehand, com backhand, né, para você melhorar a sua capacidade, né, de mudança de direção na própria quadra, melhorar a transferência de movimento de perna para braço. Se você for ver o movimento do backhand, o próprio movimento do forehand, depende muito dessa transferência de força que se faz das pernas para os braços. Vai ganhar como bônus, né, os protocolos de aquecimento, que são protocolos específicos que a gente trabalha com 5 diferentes etapas de aquecimento. Esse protocolo é um protocolo padronizado do Tênis Performance, que é um núcleo de preparação física específico para tenistas. Nós criamos esse protocolo, tá? É um protocolo baseado e fundamentado na ciência, que vai de fato melhorar o seu condicionamento físico. Você já começa no 1-0 quando você for jogar contra o seu adversário, tá? Todas as sessões de treinamento acompanham planilhas de treinamento em PDF para facilitar, né, que você execute ali o programa de treinamento olhando a planilha. Essas planilhas são, além de esteticamente muito bonitas, são planilhas digitais, né, são planilhas muito bem explicativas. Então você tem lá, né, sempre especificando qual que é a semana, né, especificando qual que é o treino respectivo daquela semana, o nome do exercício, a foto do exercício, o número de séries que você vai fazer, o número de repetições que você vai fazer e qual que é o intervalo sugerido entre as séries. E aqui, por exemplo, no treino intervalado de alta intensidade, né, quantas séries você vai fazer, quantos estímulos você vai fazer, de quanto tempo e em qual intensidade. Essa intensidade aqui você vai conseguir calcular com um teste muito simples que você vai ter acesso assim que você se inscrever no programa. Aqui também tem o tempo de recuperação entre cada estímulo que você tem, e quando você tem mais de uma série, como aqui, por exemplo, a gente tem 2 séries, você vai ter lá o tempo de recuperação entre estas séries também. Além disso, você vai ter lá um programa de treinamento físico e preventivo completo para evitar lesões, que são as lesões mais frequentes que acabam acometendo aí, né, o tenista, como o próprio cotovelo de tenista.
né, os protocolos de exercícios preventivos, né, uma aula específica sobre qualidade de vida e saúde, né, uma videoaula explicando quais são as adaptações que você pode fazer do tênis performance para criança e para adolescente, caso você queira inscrever o seu filho ou a sua filha no programa, né? E além disso, você vai ter uma videoaula sobre nutrição para o tenista, te dando vários insights muito legais, né, para você sobre nutrição para o tenista. E, né, você pode ter acesso, dependendo aí de quando você se inscrever, por isso que é sempre importante ficar de olho nos bônus, a um plano nutricional específico para você. Pô, professor, como assim? Exatamente isso que você está ouvindo. Além de todo o suporte que você vai ter do Tênis Performance, porque o Tênis Performance ele te dá um preparador físico, que sou eu, ele te dá o fisioterapeuta, que é o Marcel Belo, que é meu sócio, né? Nós dois fomos professores universitários por muito tempo, treinamos mais de 1.000 atletas ao longo da nossa vida, e além disso a gente tem toda uma equipe, né, de suporte que também está pronta para te ajudar. E além de ter um preparador físico, além de ter um fisioterapeuta à sua disposição, você também pode ter um nutricionista. Então, um dos bônus que a gente dá, normalmente esse bônus a gente libera nos primeiros dias ou no primeiro dia de inscrição, é um plano nutricional. Então, você vai ter um cardápio feito exclusivamente para você por meio do nosso nutricionista, que é o nutricionista esportivo. Então, ele vai fazer uma reunião com você, vai te passar um cardápio de segunda a domingo, incluindo café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, né? As várias opções para cada uma dessas refeições, levando em consideração o que você precisa, o que você gosta e especialmente o que você não gosta. Não adianta, né, aquele nutricionista que te dá para comer, né, te coloca ali na opção do seu cardápio aquilo que você tem ojeriza, aquilo que você não suporta nem ver na sua frente. Então ele vai levar em consideração, né? Já teve tenista aqui que falava assim: eu gosto de tomar uma cerveja lá todo dia, ou toda quarta e quinta-feira. E ele ajustava a dieta, né, deixando a cervejinha ali, né, obviamente, né, na quarta e na quinta-feira, respeitando ali a cultura, respeitando ali, né, e mesmo assim esse tenista alcançou os objetivos, né, de emagrecimento dele. Por quê? Porque a dieta é muito mais, né, abrangente do que simplesmente ali a questão né, isolada de uma cerveja e coisa e tal. Várias opções de lanche da tarde, né, dos complementos, né, as estratégias de hidratação diária, né, o cardápio pré e pós-treino, né, as opções de suplementação pro tênis. Então, quais são os suplementos que ele vai indicar para você pré, durante e, né, complementar ao programa de treinamento. Então, né, o que a gente está oferecendo aqui de uma forma inovadora, e por que eu estou falando inovador? Porque nós somos o primeiro, ou os primeiros, nós somos os primeiros a criar, né, um núcleo de preparação física específico para tenista no Brasil. E além de sermos os primeiros, nós somos o único núcleo de preparação física para tenistas do Brasil, e a gente fala isso com bastante orgulho. O que a gente está entregando para você não é um programa de treinamento. A gente está entregando para você uma comissão técnica. Então é como se você, tenista, tivesse à sua disposição a estrutura de um atleta de alto rendimento. Você vai ter um fisioterapeuta à sua disposição, vai ter um preparador físico à sua disposição e vai ter um nutricionista. Você até pode ter um nutricionista à sua disposição. Beleza? E o preparador físico, o fisioterapeuta e o nutricionista vão estar a uma mensagem de WhatsApp de distância, a um telefonema de distância, porque a gente dá suporte para todos os nossos tenistas. Até por isso que a gente tem normalmente um número limitado de atletas que a gente aceita a cada momento que a gente lança aqui vagas para compor o núcleo de preparação física e para compor, né, os tenistas. Para compor aqui, né, uma nova turma de tenistas dentro do Tênis Performance, dentro do nosso núcleo de preparação física. Beleza? E aí, eu encerro aqui essa exposição, né, com uma frase do Guga: meu sucesso não teve mágica ou fórmulas secretas, é a história de um cara comum que aproveitou as oportunidades. Né? Falando em oportunidade, você vai ter a oportunidade, fique esperto no grupo de WhatsApp, fique esperto nas mídias que a gente vai jogar lá,
né, todas as condições especiais para que você possa, enfim, fazer parte do Tênis Performance em condições extremamente especiais, não só de desconto, mas também de bônus. Um grande abraço, fica com Deus, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.